Então, Marcos, capítulo 5, eu vou ler da metade do versículo 19 aí, tá bom? Até o versículo 20. Marcos, capítulo 5. Se você encontrou, diga amém. Tá bom. Metade aí diz assim, né? Jesus com um homem que foi liberto, né? Vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes tinha feito, e todos se admiravam. A gente sabe que falar sobre as maravilhas de Deus, sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas é muito importante, faz parte do testemunho cristão, do pregar o Evangelho. Todos nós somos convocados a pregar o Evangelho, a dizer sobre o que Deus fez nas nossas vidas por intermédio de Jesus, de como nós fomos transformados. Não simplesmente contar das bênçãos de Jesus, mas do encontro transformador que tivemos com Jesus. E algumas dessas pessoas, conhecendo o nosso passado, a nossa situação passada, elas ficam admiradas com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Isso não é errado, viu, gente? Não é errado as pessoas olharem para a sua vida e ver que, de fato, Jesus encontrou com você. É isso que aconteceu com este homem. Quando ele foi e voltou para sua casa, para os seus parentes, ele começou a contar tudo o que o Senhor tinha feito por ele e de como como o Senhor Jesus havia tido compaixão por ele. Tá bom? Por que a reforma protestante é tão importante para a igreja e como que isso afetou o nosso mundo? A gente lembra da situação daquela época do Martinho Lutero e de tantos outros, em que o mundo realmente carecia da força do Evangelho. A igreja estava aprisionada, inclusive alguns teólogos vão usar essa expressão, estava aprisionada no seu cativeiro, né? E tanto a igreja quanto o Evangelho estavam presos. E porque o Evangelho estava preso, tantas pessoas deixaram de ser abençoadas. A palavra estava longe das pessoas e, obviamente, os impactos da palavra também estavam longe daquela sociedade. Não era incomum, como eu disse na semana passada, corrupções, imoralidades, todo tipo de pecado, má desenvolvimento da sociedade. Todas essas coisas eram comuns no tempo da Reforma. O que era comum no tempo da Reforma? O Evangelho preso a algumas pessoas. Obviamente, o Evangelho ele nunca pôde ser contido completamente, mas carecia de luz aquelas pessoas que viviam em trevas. O problema não era apenas religioso, era social e moral, o que necessitava de diversos tipos de reforma. Reforma espiritual, reforma moral, reforma política, reforma social. Aquele tempo necessitava de que a luz do Evangelho pudesse brilhar na sociedade e pudesse então trazer reformas. Então é isso que a reforma representa para nós, um raio de sol. É como se alguém que tivesse passado a noite toda naquela escuridão, sem esperança, e aquele vazio e silêncio da escuridão, e de repente começasse a vibrar com os primeiros raios de sol, iluminando a casa, a vida. Aquilo significava, quando o Lutero afixou as 95 teses e começou-se todo um movimento, aquela luz, aquele raio de sol, representou muito, porque era o Evangelho sendo liberto. Era a igreja sendo liberta. E a luz do Evangelho começou a brilhar. Primeiro na Alemanha, depois começou a brilhar em outros lugares, como França, como Suíça, como Inglaterra. Pessoas começaram a ser despertadas, ou melhor dizendo, iluminadas pelo Evangelho que estava chegando com força, chegando com muita força, destruindo inimigos que governaram ou imperaram por centenas de anos. O Evangelho começou a chegar para todos os tipos de pessoas, e essas pessoas também começaram a ser libertas do seu cativeiro. A luz de Cristo começou a brilhar, raiar no mundo,
E é isso que nós cantamos, é isso que nós celebramos no dia 31 de outubro, o dia em que ficou marcado desse tempo de reforma, desse tempo onde Deus, de novo, traz a luz do Evangelho. Vocês já conhecem a história do Lutero, já contei aqui várias vezes, né? Vou repetir para você ficar fera nessa história. O Lutero, depois de ficar brigando muito tempo com a sua consciência e com as Escrituras, descobre que justificação é somente pela fé, através de Cristo. De que ele mesmo não poderia produzir nenhum tipo de obra para garantir o céu ou as bênçãos de Deus. O Lutero sabia que para você herdar o céu, você precisa estar com a conta pelo menos limpa diante de Deus, e nenhum tipo de justiça limpava a conta de Lutero, essa que é a verdade. Mas quando ele descobriu que em Cristo ele obtinha tudo aquilo que ele buscou a vida toda, nas palavras de Lutero, ele descobriu que era como se os portões do céu houvessem se abrido diante dele. Aquele homem começou a pensar sobre a igreja daquele momento, começou a pensar na própria situação de sua vida e talvez pensou também por que outras pessoas não estão desfrutando da beleza, da glória e da riqueza desse evangelho. As 95 teses é um tipo de protesto, mas é quase uma declaração de Lutero de que o evangelho precisa chegar para todas as pessoas, que o Papa ou a igreja não devem ser empecilhos para isso. Pelo contrário, deveriam ser instrumentos para que Deus pudesse agir e salvar pecadores. As 95 teses causou um alvoroço naquela Alemanha daquele tempo. E ela começou a provocar um alvoroço tão grande e a conquistar corações. Porque a reforma, as 95 teses, não eram nem sobre o Lutero, nem sobre só a indignação dele. Era a palavra sendo liberta. Era o desejo da palavra, da Bíblia, chegando e para chegar no coração e acesso a todas as pessoas. Vocês conhecem, né? O Lutero é a figura da reforma protestante. E ele tem uma frase de quando as pessoas começaram a perguntar para ele como que ele fez para causar essa revolução, ou esse impacto na Alemanha, de onde vem essa capacidade, qual foi a estratégia, a habilidade de Lutero. O que ele fez de tão diferente ou de tão importante que começou a libertar o evangelho e a igreja daquele tempo? Qual foi a estratégia? Por que o Lutero é essa figura para nós de um dos reformadores, o mais importante deles, porque foi aquele que primeiro estava ali? O que Lutero tinha de tão especial? Ele diz que ele não vai constranger ninguém pela força. Olha só, o que você vai fazer, Lutero? Não vou constranger ninguém pela força, pois a fé deve vir livremente, sem compulsão. Observe o meu exemplo. Eu me opus às indulgências e os papistas, mas nunca pela força. Eu apenas ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Enquanto eu dormia ou bebia com os meus amigos Filipe, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Lutero sabia que o poder ou a transformação não poderia vir dele mesmo, mas a palavra. Nenhum príncipe ou qualquer outra autoridade poderia bater de frente com as autoridades eclesiásticas daquele tempo e exigir que eles libertassem a palavra, ou que eles voltassem a práticas de boas doutrinas. Nenhum tipo de força foi imposto por Lutero. Lutero, diferente das pessoas que acham no nosso tempo que revolução tem que ser feita na base da pancada e da força, o Lutero apenas pregou e ensinou a palavra de Deus. E enquanto comia e bebia com seus amigos, viu a palavra fazer todo o restante. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. A palavra de Deus é poderosa para transformar coração, igrejas, nações. A palavra de Deus é suficiente. E eu sei que às vezes a gente queria mudar a vida das pessoas, o nosso bairro ou a nossa sociedade de outras maneiras, mas a palavra de Deus é suficiente e poderosa para fazer isso. Por isso, nós devemos nos dedicar à proclamação da palavra de Deus, enquanto comemos e bebemos com os nossos amigos, ver a palavra de Deus agindo. Porque, como diz o princípio do solas,
Somente a Deus a glória, Ele será glorificado. Deus tem um compromisso com a sua glória, Deus tem um compromisso com a sua honra e por isso irá glorificar o seu nome. E todos verão que a sua palavra fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. A gente olha para os efeitos da reforma e a gente vê que algo muito importante aconteceu. O papel do discipulado é libertar as pessoas das trevas, sistemas econômicos, educacionais, de segurança pública, além de obras de saneamento básico e iniciativa científica. Tudo isso se desenvolveu graças à Reforma Protestante. Qualquer historiador honesto vai olhar para o tempo da Reforma e ver cada uma dessas áreas da sociedade se desenvolvendo. Ciência, educação, saneamento básico, segurança, tudo isso como fruto daquilo que aconteceu na Reforma. Mas às vezes a gente tende a pensar que essas mudanças aconteceram de um método diferente, alguma coisa que eles estavam fazendo. Mas a preocupação dos reformadores sempre foi com o Evangelho. E é quando o Evangelho chega na vida das pessoas, no coração de autoridades, pensadores, pessoas influentes ou não, quando o Evangelho chega no coração dessas pessoas, é que essas pessoas começam a ser transformadas e aí então o seu meio e quem sabe a sua sociedade. A reforma não começou, por exemplo, com pessoas tentando mudar as coisas de cima ou de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. As pessoas eram pecadores e precisavam de transformação. Quando o Evangelho chegou no coração dessas pessoas, essas pessoas começaram a serem transformadas e a buscar uma resposta prática ao Evangelho no tempo delas. E elas encontraram formas de responder ao Evangelho, primeiro em fé e depois em obras. Quais são essas obras? Tudo isso que eu disse. Sistemas econômicos foram desenvolvidos, educacionais, segurança pública, obra de saneamento, iniciativa científica e tantas outras coisas que aconteceram naquele tempo. O mundo vivia diversos tipos de misérias para todos os lados, moral, espiritual, econômica, social, mas quando o Evangelho é liberto para as pessoas, o que nós percebemos é que a luz vai dissipando as trevas por onde passa. Isso é reforma. Reforma é quando nós somos convertidos a Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós começamos a ser transformados e automaticamente a nossa vida começa também a ser transformada. É uma coisa que começa em nós, dentro de nós, e ela vai afetando as camadas da nossa vivência nesse mundo. Vocês estão percebendo isso aqui? Isso é reforma. Nós estamos no mês da reforma, e a gente precisa pensar no papel do Evangelho, no papel do discipulado. Mas o que é discipulado? O Jonas Madureira, ele tem uma palavra que é uma frase que é interessante para definir discipulado. Discipulado é seguir a Cristo e fazer discípulos. Isso é discipulado. Nós estamos falando de algo que é poderoso para trazer reforma nos dias de hoje. Discipulado. Discipulado é seguir a Cristo e fazer discípulos de Cristo, ou ajudar pessoas a seguir a Cristo. São duas atitudes práticas, duas respostas de fé práticas para quem deseja reforma nos dias de hoje. Seguir a Cristo, seguir de perto e ajudar pessoas a segui-lo também. Mateus 28, abre a sua Bíblia aí comigo, Mateus 28. A gente conhece o texto. O texto da grande comissão, a missão que os discípulos recebem do seu Senhor, Mateus 28, a gente vai ler versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a missão que Jesus dá para os seus discípulos.
Eles deveriam ir por todo mundo proclamando o evangelho do reino de Deus, fazendo discípulos de todas as nações. E como se faz discípulos de todas as nações? Pregando o evangelho, ensinando. Discípulos precisam ser feitos em todos os lugares desse mundo. Esse é o papel da igreja, papel primordial da igreja. A igreja existe para que essa igreja de discípulos de Jesus possam proclamar Jesus para que hajam mais discípulos de Jesus. É isso, é o nosso interesse. Nós temos a consciência de que tantas pessoas estão se perdendo, de que nós não podemos ser indiferentes a esse sofrimento, a essa realidade. A igreja existe para pregar o evangelho, mas pregar um evangelho que não simplesmente levem as pessoas ao batismo, porque é uma das maneiras de nós fazermos discípulos, é levando as pessoas ao batismo. O que é o batismo? O batismo é aquela cerimônia pública, um ato solene diante da igreja e diante do mundo, onde um pecador arrependido confessa Cristo como seu Senhor, entrega a sua vida a Cristo, é inserido na igreja e começa então o seu caminho do discipulado com Jesus. Isso é o batismo. Nós pregamos o evangelho para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. É isso que nós estamos buscando. O primeiro problema da nossa humanidade não é simplesmente, como eu disse, um problema econômico, de segurança, de saneamento básico, educacional. O primeiro problema da nossa sociedade, do nosso mundo, é que eles estão perdidos. Que eles estão destinados ao inferno, caso eles não se arrependam dos seus pecados. E nós pregamos o evangelho para que haja arrependimento, conversão, salvação. Nós pregamos o evangelho para que pessoas sejam levadas a Cristo e sejam salvos, salvos da ira de Deus, salvos da condenação eterna, salvos do pecado. Nós pregamos o evangelho porque nós queremos ver pessoas convertidas. Mas a igreja tem falhado em algo muito importante, que é ensinar todas as coisas. Olha para o texto aí para você ver. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A pergunta que eu sempre faço quando eu estou lendo esse texto: quanto tempo demora para uma pessoa aprender todas as coisas que Jesus ordenou aos seus primeiros discípulos? Quanto tempo? A vida inteira. Não são 2 anos, 3 anos, não é um seminário, um instituto, não é um discipulado ali organizado, não é um livro que nós lemos que ensina toda a doutrina cristã, todos os ensinamentos de Jesus. Um discípulo, pelo que parece, pelo que é óbvio, ele precisa na sua vida toda aprender sobre Cristo. Ele precisa aprender sobre aquilo que Jesus ensinou, sobre o caráter de quem Ele é. Partindo desse ponto, dessa perspectiva, todos nós somos discípulos e aprendizes a vida toda. Até que a morte chegue para nós, ou até que Cristo chegue para nós, um dos dois. A gente vai continuar no nosso processo de discipulado, de conhecimento. A primeira parte nós já passamos por ela. Nós já fomos convencidos do nosso pecado. Nós já fomos convencidos de que Jesus é a maior riqueza que um ser humano pode encontrar nessa vida. E de que Ele é o caminho para o Pai. De que Ele é a nossa paz, o nosso sacrifício. De que Ele é o nosso Senhor. Nós já fomos convencidos e por isso a maioria de nós aqui nessa manhã já fomos levados às águas, ao testemunho público, ao batismo. Mas a gente ainda está na parte B do que significa se tornar um discípulo, que é todos nós estamos aprendendo com Jesus. Todos nós estamos seguindo Jesus. E que a gente possa ter essa consciência de que seguir Jesus é algo que a gente vai fazer o resto dessa vida, entretanto, nós precisamos fazer isso de perto. Seguir Jesus de perto. Seguir Jesus de longe é apenas vir à igreja, ver os milagres, ver o que o pastor diz. Isso é o seguir Jesus de longe. É seguir a Jesus pela multiplicação dos pães, dos peixes, para ver qual será a próxima maravilha que Ele vai fazer. No entanto, seguir Jesus de perto é assentar à mesa com Ele. É estar disponível em uma distância que Ele te corrige, Ele te instrui,
Ele pode dizer o seu nome, você pode olhar no olho dele e ver para onde ele olha. Quando ele disser, olha, os campos estão brancos, você consegue ouvir a voz de Jesus, olhar para o olhar de Jesus e ver o que ele está dizendo com mais precisão, com mais clareza, intimidade com Jesus, relacionamento com Jesus. Felizmente, existem duas classes de crente no nosso tempo, que são aqueles que são crentes nominais ou aqueles que seguem Jesus de longe, e aqueles discípulos verdadeiros, a qual estão buscando uma vida diária com Jesus, que estão buscando entregar a sua vida completamente a Jesus. Esse é o primeiro. Esses que estão próximos de Jesus não se contentaram com apenas ouvir e ver, mas assumiram a responsabilidade do ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Reproduzindo o que nós lemos aqui, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas aquilo que Jesus ensinou. É isso. Todos nós aqui, sem exceções, somos chamados a pregar o Evangelho. Alguns de vocês pregarão o Evangelho para que haja mais conversões. Outros pregarão o Evangelho para que haja mais discípulos maduros. No final de todas as contas aí, todos nós estaremos pregando o Evangelho e fazendo discípulos de Jesus. Alguns para que hajam novas conversões. Outros para que esses novos convertidos se tornem maduros, aptos a todas as boas obras em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é algo importantíssimo. Se nós queremos reforma no nosso tempo, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, principalmente você, crente velho de igreja, com todo carinho. Você que já tem um bom tempo na caminhada, que quando vem aqui o pastor abre a Bíblia e abre no texto, você já leu o texto, você já ouviu a pregação no texto. Você que já tem um certo tipo de experiência, você que já tem um certo tipo de familiaridade com os ensinos de Jesus, você precisa ser desperto hoje para a responsabilidade de cuidar de um próximo, de um outro, de ensinar o Evangelho para outros. Tiago, mas eu não sou tão bom com pessoas. Mas não é questão de ser tão bom com pessoas. É questão de assumir a responsabilidade de cuidar de pessoas. Nem que seja um. Nem que seja o da sua casa. Nem que seja o do seu filho. Nem que seja daquele que vive debaixo do seu teto. Pregue o Evangelho e ensine a doutrina de Cristo. Para que haja mais conversões, para que haja cristãos mais maduros. Para que haja reforma. Para que a gente possa ser uma igreja que está sendo santificada pela palavra e os ensinos que as Escrituras expõem. Uma igreja que está sendo transformada, reformada, revitalizada. Uma igreja que, por causa do Evangelho, tem andado em todo tipo de boa obra. Uma igreja que tem sido transformada e moralmente isso pode ser visível, socialmente visível, economicamente visível, porque uma vez que nós somos reformados pela palavra de Deus, ou transformados pela palavra de Deus, as mudanças elas vão aparecer, elas devem aparecer, os frutos devem vir. Nós não somos chamados para serem discípulos infrutíferos, pelo contrário, que nós possamos frutificar, porque a nossa fonte de vida é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o próprio Jesus. Nós cantamos isso aqui. Se for para a gente abrir mão dos nossos bens mais preciosos para conquistar o reino, nós faremos, porque é isso que discípulos fazem. É o discipulado radical, é o discipulado onde leva em consideração o nosso chamado. Então nós somos chamados a pregar o Evangelho e a fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos fazer todo o esforço possível para alcançar mais e mais pessoas. No nosso bairro, na nossa cidade, nós vamos preparar pessoas, nós vamos criar discipulados, institutos bíblicos, nós vamos preparar o povo de Deus, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos dar o melhor que se pode dar para um cristão, para que esse cristão se torne uma pessoa madura. Nós devemos nos cansar e ficar indignados de ver pessoas entrando e saindo das igrejas ao domingo imaturas, sem conhecer de Cristo. Nós não podemos fazer isso,
Porque essa era a condição das pessoas que iam à igreja na época dos reformadores. Elas entravam e saíam das cerimônias, sem ter os seus corações, suas vidas transformadas. Continuavam na prática de pecado, continuavam infrutífera para o reino. Todos eram culpados. Pessoas, padres, clero, todos eles estavam E nós não podemos admitir que hoje, 2023, com Bíblia na nossa mão, de todas as traduções, tamanhos e cores, que nós cristãos sejamos tão pobres a respeito do Evangelho, tão desnutridos de Cristo. Não podemos fazer isso. Então, é necessário uma volta aos princípios da época da Reforma, de que a gente precisa de novo se comprometer com as Escrituras e com a difusão da Palavra de Deus, para que haja novas conversões e discípulos mais maduros. Vamos olhar para o foco do ministério de Jesus, porque já que a gente está falando sobre seguir Jesus, já que a gente está falando sobre que o discípulo e o discipulado é seguir a Jesus e ajudar as pessoas a seguir Jesus, as duas coisas andando uma do lado da outra, vamos começar olhando para o nosso Senhor. Vamos pensar no foco do ministério de Jesus, ensinar, pregar e curar. E aí você pode, em Mateus mesmo, voltar um pouquinho a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, do versículo 23 a 25. Porque a gente acha que reforma é algo de 1500, Lutero, Zwinglio, Calvino, mas reforma é algo que Jesus já vinha buscando, a qual Deus já estava trabalhando há longos anos na história do povo de Israel, agora mais claramente na história de Jesus. Jesus também estava buscando reforma. E para isso, Mateus 25, 4, do versículo 23 ao 25, diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus era incansável. A Galiléia, a parte norte de Israel, era um território a qual Jesus estava percorrendo todos os lugares. Nas sinagogas, Jesus ensinava. Em lugares públicos, proclamava o evangelho do reino. Ao encontrar os doentes, oprimidos, endemoniados, os curava, os libertava. Olha o que é seguir Jesus. Olha o que os cristãos deveriam estar preocupados nos dias de hoje. Preocupado com a proclamação do evangelho. Seja nas oportunidades de ensino, seja em tentativas didáticas, porque a palavra ensino aqui, ela vem desse verbo, né, didasco, didaticamente ensinar o evangelho. Didaticamente ensinar o que é o reino de Deus, o que é a salvação. Está vendo por que é importante? Os discipulados, os pequenos grupos, os encontros para conversar, porque didaticamente nós vamos ensinando a vontade de Deus, o reino de Deus, as riquezas do Evangelho, as maravilhas de quem Cristo é, didaticamente, com o tempo, sistematicamente. Por isso que é importante estudo na sua vida, meu irmão. Por isso que é importante se encontrar com outras pessoas para didaticamente aprender. Mas em outras oportunidades, será necessário proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho é dizer o Evangelho. E às vezes a gente está tão apegado a uma forma de pregar o Evangelho, que a gente acha que a outra forma não funciona mais, não é isso? Naquela oportunidade que você tem no ponto de ônibus de pregar o Evangelho, ou naquela fila do banco, não é isso? Você fala assim, não, mas o que são 5 minutos? 5 minutos não converte ninguém. Eu estou precisando até hoje ser convertido, não é isso? E às vezes nós nos sentimos desencorajados de pregar o Evangelho de forma rápida, efusiva, porque talvez a gente não creia mais
que realmente o Espírito pode trabalhar em cima de 3 minutos de conversa, 5 minutos de conversa. Não é isso? Uma mensagem que nós mandamos. Mas Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Quantos de nós, eu lembro disso, gente, antigamente o pessoal era ousado para pregar o Evangelho. Chegava para você e falava assim, meu irmão, olha só, Deus quer trabalhar na sua vida, hein? Se arrepende dos seus pecados. Eu não falava mais nada. Ia embora a doninha lá, não é? A doninha ia embora. E aí você ficava, meu Deus, Deus está querendo alguma coisa comigo. Eu tenho que arrepender dos meus pecados. E aquilo ficava martelando. Nós perdemos a fé de que a pregação do Evangelho, dessa maneira mesmo, pulverizada nas nossas conversas rápidas, encontros, aquela pessoa que você só vai ver uma vez na vida, porque você fala assim, não, mas a gente tem que ensinar toda a doutrina para a pessoa se tornar discípulo, mas a gente esquece as primeiras coisas, de que antes de a pessoa sentar com a gente para conversar sobre o Evangelho, vir num pequeno grupo, participar de um discipulado, ela precisa ser alertada sobre as boas notícias, de que Cristo Jesus veio, de que Ele de fato resolveu o nosso problema com o pecado, e de que pela fé nele nós somos justificados. É a graça de Deus encontrando pecadores. E nós cremos que pela proclamação do Evangelho e do Reino, pessoas podem ser despertadas das trevas para a luz. Jesus ensinava e pregava o Evangelho. O terceiro ponto, olhando para esse texto aqui, é de que nós que estamos dispostos, ou que vamos assumir essa responsabilidade de ensinar o Evangelho e pregar o Evangelho, não poderemos ocultar os nossos olhos, ou a nossa responsabilidade de se envolver com os problemas desse mundo. Perceba bem, nós estamos falando que Jesus encontrou pessoas doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e os curou. O que significa que uma responsabilidade em fazer discípulo não é apenas se preocupar com a alma da pessoa. Essa é uma parte muito importante, mas não é uma exclusividade. Nós nos preocupamos com as almas das pessoas, nós não queremos que as pessoas vá para o inferno. Mas nós não podemos dizer para as pessoas, aceita Cristo. E essas pessoas fazem uma oração com a gente, repetindo a nossa oração, e a gente fecha os olhos para a realidade das pessoas. As suas doenças, os seus demônios. Nós precisamos nos envolver com os problemas desse mundo e das pessoas desse mundo. A palavra curar aqui é uma palavra que pode ser usada no mesmo sentido da palavra terapia ou terapêutico. Você está entendendo? As psicólogas aí, elas não fazem, você não tem lá terapia, porque você está buscando uma forma de curar. É a terapia que faz quando você tem um ferimento, uma queimadura. Jesus, ele se importava com as pessoas a ponto de importar em curá-las. Não era só a alma que Jesus estava preocupado. Jesus estava preocupado com o ser humano integral. Alma, corpo, tudo importa para Deus. Obviamente, se nós tivermos que escolher entre uma coisa e outra, nós escolheremos pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Porque é isso. Às vezes você vai entrar no hospital e não há nada a se fazer. É isso, prega o Evangelho. Mas e aqueles casos e aquelas oportunidades a qual nós podemos nos envolver? Com a fome do outro, com a pobreza, com a orfandade, com a miséria do nosso tempo, com os problemas de violência, criminalidade, os problemas de drogas da nossa sociedade, os problemas de educação. Quantos adultos ainda não sabem ler e escrever? Nós queremos que todas as pessoas leiam as Escrituras, mas nós não nos envolvemos com alfabetização de adulto, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Quanto problema tem para nós nos envolvermos? E ao buscar uma oportunidade de pregar o Evangelho e fazer discípulos, nós vamos encontrar com essas pessoas. E talvez ao pregar o Evangelho, ao ensinar sobre o reino de Deus, o Senhor também vai nos dar a oportunidade de curar muitas dessas pessoas.
em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Para que as pessoas, como no primeiro texto que eu li de Marcos, possam ser testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer. De que Deus pode transformar corações e vidas completas, famílias. Que Deus pode mudar realidades. De que nós podemos sim buscar condições melhores como testemunho da nossa pregação do Evangelho do Reino de Deus. Jesus ensinava, pregava e curava pessoas. Você quer seguir a Jesus? Quer seguir a Jesus de perto? Você precisa se envolver com o ensino, pregação e cura das pessoas. Esse é o papel da igreja. Nós vamos ter que nos envolver para além dessas paredes aqui. E eu sei que é muito trabalho para uma igreja só. É por isso que deveria ser o trabalho de uma igreja só. Deveria ser o trabalho da igreja de Jesus. Então você vai chegar numa época que a igreja você vai falar assim, não, mas a gente está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo. É porque a igreja de Jesus precisa ser despertada. É muito trabalho para uma igreja local. É muito trabalho para uma organização. É muito trabalho. Mas é isso mesmo. Mas nós, como comunidade local, como missão 1618, como discípulos de Jesus reunidos aqui nesse endereço, nós precisamos produzir essa resposta ao Evangelho, ao Reino de Deus. Ensinar, precisamos ser uma igreja forte no ensino, que se envolve com a vida das pessoas, com o discipulado, com o desejo de que todo cristão, a não ser que as pessoas se oponham a isso, mas não por nós, a não ser que pessoas aqui dentro não queiram crescer. Não quero, mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ensinar, estar dispostos a ensinar, a pregar o Evangelho para que haja novas conversões. Eu quero as conversões, eu quero os batismos, eu quero as lágrimas, eu quero me alegrar com aquela pessoa que emerge das águas sabendo que é um salvo, que é um amado, que é um eleito. Eu quero isso. Eu não quero ficar só aqui, eu quero ver gente convertendo. Eu quero gente que converteu crescendo no Evangelho. Mas eu também quero ver que a nossa igreja também se envolvendo com a nossa cidade, curando pessoas. Das suas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Outro dia, eu estava ensinando sobre a Trindade, dando um discipulado, ensinando sobre a Trindade, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tenho dificuldade com a ideia de Deus ser pai, porque meu pai não foi um bom pai. Está vendo? Está vendo como que as pessoas estão abaladas psicologicamente? E por causa de uma coisa como essa, o entendimento da doutrina é comprometido, do desenvolvimento da fé? Então nós precisamos. Quantas pessoas às vezes não conseguem vir numa reunião como essa? Não tem um dinheiro para o ônibus? Cadê nossas caronas, meus irmãos? Cadê a gente viabilizando que as pessoas cheguem aqui? Ou que a gente vá até eles? A gente precisaria pensar mais sobre o que é seguir a Jesus. E seguir Jesus de perto e fazer discípulos de Jesus. Então, o discipulado, ele traz essa libertação para as pessoas, porque a principal ferramenta do discipulado é a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho. Isso significa que nós vamos ter que nos envolver com as pessoas, não dá para ignorar o problema no casamento, a criação de filhos, as doenças, não dá para ignorar os problemas econômicos, não dá para falar com a pessoa, Deus te abençoe, e vai e segue sua vida. Não é isso? Não pode fazer isso. Nós vamos precisar olhar e pregar um evangelho integral. Não tem nada do negócio aí que aconteceu nos últimos anos não, viu gente? É o evangelho integral, é o evangelho todo para o homem todo. Não podemos guardar nada do evangelho, nós precisamos comunicar o evangelho completo, alimento sólido, maduro, para que as pessoas sejam transformadas em todos os aspectos da vida. Aí a gente começa a entender o que foi a Reforma Protestante, o poder da Reforma Protestante. Quando a gente via cidades completamente transformadas, desenvolvendo socialmente, economicamente, questões de segurança, saneamento básico, educação,
você percebia então que isso era apenas um reflexo do compromisso daquelas pessoas com o Evangelho. Não é que a igreja começou a atacar de lá para cá, ela começou a focar no coração. É necessário que as pessoas sejam verdadeiramente convertidas, se encontrando com o verdadeiro Cristo, porque se elas encontrarem com o verdadeiro Cristo, todas as outras coisas serão afetadas. É isso que a gente quer, tá vendo, gente? Não adianta, a gente, justiça, não sei, se quem está lá na ponta, lá, fazendo mal, não converte, não adianta. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. A gente tem um problema, que assim, fazer uma aspas aqui, a gente tem um problema grande, que a gente acha que o pobre ele está mais suscetível a crer no Evangelho. A gente não crê em conversão de rico. Não crê. Porque você vai pregar para o rico, você vai prometer para ele o quê? Riqueza? Que é isso que você promete para o pobre, não é isso? Vem para Jesus, você vai ser rico. Aí você chega no rico, já... Ih, agora... Né? Aí o rico começa lá a conversar com você, daqui a pouco o rico te converte. Não é isso? Então a gente não crê nisso. Então assim, por isso que a gente não prega para rico. A gente não vê os condomínios aí de luxo como lugares onde o Evangelho deveria estar entrando lá e pregando para esse pessoal também. Os poderosos do nosso mundo. Não é isso? E realmente os pobres, eles vão, né, se abrir de uma maneira, o rico tem aquela questão do orgulho e tal, mas a gente precisa crer que essas pessoas vão converter também. E de que às vezes uma pessoa dessa, um poderoso, é uma pessoa que é alcançada por Jesus, e assim como tantos outros nas Escrituras, são convencidas e se humilham diante de Deus. Buscam restituir aqueles a qual enriqueceu indevidamente, começam a se importar com aqueles a qual outrora eram oprimidos. E a gente começa então a ver transformação e mudança. Vocês estão entendendo, gente? Evangelho que alcança todas as áreas da sociedade, todas as pessoas, de forma integral, e que não fecha os olhos para o sofrimento alheio, seja ele físico, psicológico, estrutural, seja o que for. Os problemas do nosso país de racismo, de gênero, de etc., nós precisamos nos envolver com cada um desses problemas. Porque isso é uma resposta a qual nós damos ao nosso Senhor Jesus. De que Ele se importa tanto com o coração das pessoas, quanto com toda essa pessoa, o completo quem Ele é. Ensinar, pregar ou proclamar e curar são coisas que nós devemos fazer. Por fim, eu queria trazer 3 aplicações que nós poderíamos pensar sobre a reforma nos dias de hoje. O primeiro eu trago o exemplo do Richard Baxter. Recentemente eu li um livro sobre ele, pastor aprovado ou reformado. O Baxter é um pastor puritano, século XVII, início do século XVII, se preocupou fortemente com a pregação do Evangelho nas aldeias onde era o ambiente, né, da igreja local. O Baxter desenvolveu um sistema de ensino sistemático para todas as famílias da igreja. Parece mais de 800 famílias. Para você pensar bem nisso. Um pastor que se importa com cada família da sua igreja. Eu sei que falar isso aqui vai me encrencando aqui um pouquinho. Não é isso? Mas é um exemplo bom. Que treinava auxiliares para que as famílias pudessem ter, nem que fosse o básico. Ele usa essas palavras para que as pessoas que frequentavam as igrejas pudessem ter pelo menos o básico do Evangelho. O básico do Evangelho. Essa deveria ser uma preocupação nossa com o discipulado. Não falo discipulado como programa, mas discipulado como estilo de vida da igreja. Todos nós deveríamos ter o básico do Evangelho. Saber o que é criação, queda, redenção, consumação. Saber quem é Jesus, que Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Saber o que é o sacrifício de Jesus, o que é a doutrina da justificação pela fé. Coisas básicas, tão primordiais da vida cristã. Todos nós precisamos saber disso.
nós deveríamos nos importar com isso, priorizar o desenvolvimento e a maturidade de todo cristão. Essa é a igreja que eu quero, essa é a igreja que eu sonho, é a igreja que eu desejo. Uma igreja que está preocupada mais com pessoas do que com estruturas, estacionamento. Se a gente tem um telão de LED aqui atrás, se aquele dia estava quente, a gente queria o ar-condicionado. Eu quero isso também, mas isso não é prioridade para nós. Prioridade para nós é ver gente convertida e gente amadurecendo em fé, seguindo o nosso Senhor Jesus. Amém? O discipulado é vital para a nossa vida com Cristo. Não existe vida saudável sem discipulado. Eu não estou falando aqui do sistema, hein? Do sistema de organização. Estou falando do seguir a Cristo e ajudar as pessoas a seguir a Cristo. Seguir a Cristo sozinho é uma tarefa demasiadamente difícil e que nos causará danos à nossa fé. Não faça isso. Seguir a Jesus sozinho causará danos à sua fé. A sua alma será danificada por causa disso, e até mesmo a sua vida, em muitas áreas, você deixa não só de ganhar, mas você é prejudicado por não ter pessoas ao seu lado. Essa é a verdade. Psicologicamente, socialmente, como faz falta um amigo, um irmão cristão do nosso lado. Eu e a Carla, inclusive, a gente tem uma piada interna, que às vezes quando a gente vê uma pessoa passando vergonha em público assim, a gente fala, olha, a falta do amigo, o que faz com a pessoa? Porque se é meu amigo, eu falo, meu irmão, vem cá, para de fazer isso aí que você está fazendo, não é isso? Então, a igreja nos ajuda com isso, a igreja vai ajudando a gente a corrigir as nossas falhas, não podemos seguir a Jesus sozinho. Algumas pessoas abandonaram o discipulado congregacional por julgar haver conquistado maturidade. Algumas pessoas elas desistiram de caminhar com outras pessoas, por quê? Porque elas chegaram a um nível de maturidade que elas dispensou outras pessoas. Porque não é isso que estão dizendo por aí, nos negócios de coaching, que você tem que andar com as 5 pessoas mais influentes, não é isso? E aí você tem que andar sempre com 5 mais fortes, e os mais fracos vai só ficando para trás, né? Mas não é isso. Você precisa andar com gente. Obviamente você precisa andar com gente que, mais madura que você, vai te puxar, mas você precisa também ajudar aqueles que estão imaturos, fracos na fé. Amém, gente? É a vida cristã. O que você não pode fazer é andar sozinho. Eu já cheguei num nível de plenitude, de santidade, de conhecimento, que o Calvino aprenderia comigo. Você não, toma cuidado com isso aí, viu? Você não pode seguir a Cristo de qualquer jeito. Você precisa seguir a Cristo do jeito que Ele quer. E Cristo quer que a gente siga Ele com os outros seguidores. Tá bom? Terceiro, se a gente quer uma reforma hoje, nós precisamos nos envolver com pregação e ensino diligente. Não importa quantos anos de convertido você tenha. Se você se considera um bebê na fé, ou uma pessoa velha, eu já vou me aposentar já, né? Não importa. A gente não tira férias, a gente não se aposenta da grande comissão. Se você converteu aqui tem poucos meses, 6 meses, 1 ano, e aí tem outras pessoas que já converteram, tem tantos anos, todos nós somos igualmente responsáveis por pregar o Evangelho e ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Tiago, mas eu sou tão novo, eu não sei todas as coisas. Não é para saber todas as coisas, você sabe sobre Cristo. Vai para a sua casa, vai para a sua família, para o seu bairro, e diz sobre quem é Jesus e aquilo que Ele tem feito na sua vida. De como a história da redenção tem te impactado e transformado a sua vida. Diz isso. Diz onde Ele está. Leva as pessoas até as Escrituras. Ele está lá, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Diga isto. Não importa se você tem poucos meses na fé, não importa se você é um adolescente, se você tem consciência de Cristo, diga às pessoas sobre Cristo. Aí começa o fazer discípulos. A gente deve estar sempre aptos a pregar o Evangelho, a ensinar. É óbvio que alguns de nós parece que estão melhores preparados, mas não subestime, meu irmão, o poder de Deus, de que uma simples pregação feita por qualquer um de nós aqui, o Espírito pega aquilo e aplica no coração do pecador. E às vezes vale mais do que um sermão que eu preguei aqui 50 minutos.
do que um seminário que a gente faz por 2, 3 anos. Uma palavra que a gente fala sobre Cristo. Quando o Espírito trabalha essas palavras no coração do pecador, tem efeito de trazer nova vida, regeneração, novo nascimento. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Então a gente deve estar sempre apto a ensinar, a pregar o Evangelho, nossos vizinhos, colegas de trabalho, quem Deus colocar na nossa vida. Nós devemos confiar que, de fato, como disse o Lutero, a palavra fará tudo. A palavra faz tudo. Fica tranquilo. Tira esse peso de que o jeito que eu... A palavra fará todas as coisas. Pregue a palavra, coma e beba com seus amigos e veja o poder de Deus. Amém? A reforma é tão importante para todos nós, porque ela nos impulsiona a seguir a Cristo, a viver de maneira completamente transformada. Naquela época, o despertamento trouxe de volta Deus e a sua palavra para o povo e a igreja de volta para o seu Cristo. Como discípulos, somos chamados a nos afeiçoar a Ele, para que pela sua vida possamos testemunhar no mundo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Ele está transformando em nova todas as coisas. Por isso que você precisa desenvolver sua vida de fé com Jesus. Por isso que você deve buscar cada vez mais maturidade. Porque conforme você vai se relacionando com Jesus, você vai se tornando parecido com Jesus, falando como Jesus, agindo como Jesus. E é nisso que a gente vai testemunhando ao mundo sobre essa nova vida, sobre o Evangelho, sobre o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Salvando pecadores. O que Deus está fazendo? Transformando e se envolvendo com as realidades. O que Deus está fazendo? Muitas coisas. Muitas coisas. Nosso Deus não está sentado em um trono como uma pessoa ali, um velho gagá. O nosso Deus é um Deus ativo e trabalha junto à sua igreja, para que o seu nome seja glorificado por meio da salvação de pecadores. Amém? Então é isso, vamos nos colocar de pé, para a gente poder cantar, para a gente poder ceiar.